Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje dará início a uma nova série de conteúdo que eu vou trazer aqui pro canal, que é sobre serial killers e crimes famosos. Então eu vou intercalar um pouco, né, sobre história, até videoaula de história eu vou trazer aqui pro canal, e fatos históricos com vídeo de serial killers, no qual todo vídeo que eu for falar de serial killer eu vou intitular como Crime Scene. O modelo de hoje vai ser, assim, todo no improviso, porque eu estou passando por algum problema de cenário e muito barulho. Inclusive, mudei de cenário, porque, assim, hoje não vai ter como eu gravar assim, um vídeo falado, então ele vai ser narrado. Só estou gravando essa introdução mesmo para me apresentar e explicar certinho como vai ser o vídeo de hoje, né? E o projeto, né, dos novos vídeos. Mas, infelizmente, eu vou narrar o áudio dele. Enquanto isso, eu vou passar imagens para vocês verem mais. Só pra, né, eu não perder o dia de gravação. Mas não vai ser meu modelo de vídeo. Não vou trabalhar com vídeos narrados, com áudio narrado. Eu vou sempre que vim aqui falar com vocês, assim, igual agora. Mas, exclusivamente, o vídeo de hoje vai precisar ser com áudio narrado. Charles nasceu em novembro de 1934 em Ohio, nos Estados Unidos, mas passou boa parte da sua infância mudando de cidade, já que sua mãe foi expulsa de casa quando ela descobriu a gravidez do Charlie. A infância de Charlie foi bastante conturbada, então ele passava a maior parte do tempo dele com a avó dele. Quando a mãe dele foi presa mais uma vez, ele foi morar com seus tios, só que o tio dele espancava e abusava muito dele. E aí, quando a mãe dele saiu novamente da prisão, porque ela sempre ia presa, ela sempre estava metida em encrenca, tudo continuou igual. O Charles conta que certa vez ela chegou a vender ele num bar. Gente, tipo, em troca de bebida, ela chegou a oferecer ele, sabe? Nossa, então já explica aí como foi conturbada a infância do Charles, né? Bom, o Charles começou a roubar muito cedo. E ele foi mandado para um reformatório. E ele entrava e saía de vários reformatórios ao longo da sua vida, né? E por volta de 12 anos de idade, ele procurou a mãe dele assim que ele foi solto. E ele foi rejeitado mais uma vez pela mãe dele. E aí ele foi parar em outras instituições. Muitas vezes ele fugia. Chegou a passar por uma avaliação psiquiátrica por trás, né, dessas suas idas ao reformatório. E foi constado que por trás das suas mentiras e frieza estava um garoto extremamente sensível, mas que não havia recebido amor. Ou seja, ele era carente, ele tinha um sentimento ali por trás de tudo que ele fazia de ruim. Numa dessas avaliações passada por Charlie, foi constatado também que o seu QI era acima da média, ou seja, ele era uma pessoa muito inteligente mesmo. Com 17 anos, ele foi mandado para uma instituição mais segura, onde ele acabou abusando de um homem. Aí ele foi transferido, né, para outra instituição e aparentemente mudou, assim, resolveu mudar do nada, inclusive foi alfabetizado nessa época e estava mais colaborativo. Aos 19 anos ele conseguiu sair. Com 20 anos ele casou, sim, ele casou e acabou tendo um filho. E aí ele fazia serviços temporários, mas ele começou a roubar carro. Já com 20 anos começou essa coisa louca de roubar carro. Mas foi mais uma vez preso, né? Aí 3 anos depois ele foi solto e se tornou cafetão. O cara não tinha jeito, ele se tornou cafetão. Foi acusado de dar um golpe financeiro e estuprar uma mulher. E com isso, obviamente, ele voltou pra cadeia. E nessa época ele começou a falar em budismo e em cientologia. E ele era muito obcecado pelos Beatles. E, gente, grave essa informação. Ele era muito obcecado pelos Beatles e ele tinha um violão. E ele passava o tempo dele escrevendo músicas e tocando na própria cadeia. Em 1966, já com 32 anos, o Charles foi solto novamente e se juntou com alguns hippies perto de Los Angeles, usando LSD. Ele usava LSD e outras drogas. Ele se sentia muito conectado com o universo, com o cosmos. E aí ele decidiu que ele era uma pessoa muito importante. Ele acabou criando uma seita, tipo uma seita, com o nome de família Manson. E seus seguidores, a maioria eram mulheres. Diziam que ele era a reencarnação de Cristo, tipo, simplesmente que ele era praticamente um deus e eles o idolatravam pra caramba. E assim, o Manson era maior noiado e ele acreditava que logo aconteceria uma guerra entre os brancos e negros. E na época tinha muita segregação racial nos Estados Unidos, né? Então ele achava que ia acontecer a qualquer momento uma guerra e que no fim os negros venceriam. Só que com o passar do tempo ele via que essa guerra não começava e ele decidiu assim dar uma mãozinha. E assim, só pra deixar claro, o Manson era uma pessoa muito racista.
E aí ele começou a arquitetar uma série de assassinatos contra brancos e ricos e poderosos. Que ele ia cometendo esses assassinatos, a polícia consequentemente culpar os negros, e aí essa guerra que ele achava que aconteceria de uma vez por todas. 9 de agosto, gente, 4 membros dessa família, dessa seita que o Manson criou, invadiram a casa de Sharon Tate. Ela era uma atriz em ascensão em Hollywood, e ela era esposa do famoso diretor Roman Polanski, que ele fez vários filmes assim incríveis, que eu posso deixar aqui pra vocês também na descrição. Só que ele não estava na casa esse dia, ele estava viajando a trabalho. Então, na casa estava a Sharon, que inclusive estava grávida de 8 meses e meio, e alguns amigos dela. E aí, esses 4 membros da família, inclusive tinha 2 mulheres, se não me engano, eu vou acabar citando o nome delas mais pra frente, entraram na casa e assim, mataram todo mundo, inclusive a Sharon. Ela levou 16 facadas. E ela implorou pela vida dela, pelo menos para deixar o filho dela, né, o bebê dela, ficar bem. E a mulher, a membra, né, dessa seita, disse que não tinha nenhuma empatia por ela e acabou a esfaqueando 16 vezes. No total, assim, as vítimas foram esfaqueadas 102 vezes. E a escolha do local não foi aleatória. Como vocês lembram, eu citei que o Manson, na cadeia, ele queria ser cantor, né? Ele tocava, assim, lá na própria cadeia, pros presos. E a propriedade era a antiga residência do produtor musical que negou um contrato com o Manson. Então, ele ficou transtornado e queria se vingar. E só para deixar claro, ele não estava no crime, na cena do crime. Ele mandou os membros da família ir lá executar todo mundo que estivesse nessa casa. Ou seja, esse cara da produtora que rejeitou o contrato com ele não morava mais lá. Tinha se mudado há muito pouco tempo e o Manson não sabia disso. Quem morava lá era a Sharon Tate com o Roman Polanski, mas ele não sabia e acabou mandando os membros da seita matar todo mundo que estava lá e mataram a Sharon Tate. 3 de agosto do mesmo ano, né, um dia seguinte ao assassinato da Sharon Tate, eles decidiram continuar o plano, e dessa vez o Manson estava junto ao grupo, porque segundo ele achava que no primeiro crime não houve pânico suficiente, então ele foi lá para conferir que tudo ia sair do jeito que ele tinha planejado. E a família dirigiu pelo bairro da região procurando vítimas, né, para ser as próximas vítimas do crime que eles estavam arquitetando, quando eles chegaram a uma casa na qual eles tinham participado de uma festa um ano antes disso tudo. A casa era de Leno LaBianca e a sua esposa, Rosemary. Ele era um dono de uma mercearia. Ele era, assim, bastante rico, né? E, infelizmente, o casal foi assassinado num total de 67 facadas, mas não acabou por aí. Olha, os membros eram Leslie, Steve, Susan Atkins, que essa mulher assim, eu vou falar muito o nome dela ainda, a Linda, Patrícia e Charles Watson. Após terminar de matar os dois, a Patrícia escreveu guerra no estômago de Leno. Gente, eu não vou botar nenhuma foto do crime, que assim, é bem perturbador. E nas paredes da sala de estar escreveram morte aos porcos com o sangue das vítimas. Escreveram também na porta da geladeira Helter Skelter, que é o que? Nada mais é do que uma música dos Beatles. E que o Charles achava que nessa música os Beatles falavam sobre essa guerra que ele achava que ia acontecer, essa guerra racial entre brancos e negros. E, inclusive, na casa da Sharon Tate também escreveu com o sangue dela na porta porco. Escreveram com o sangue dela na porta, né? Só para constatar que nenhuma dessas facadas foi dada por Manson. Ou seja, nesse segundo local de crime, na casa do LaBianca, ele estava, mas ele não matou ninguém. Ele só arquitetou o crime e mandou matar, mas ele não deu facada nenhuma, nem na casa da Sharon Tate e nem dos LaBianca. 12 de agosto de 1969, o Departamento de Polícia disse à imprensa que descartou qualquer conexão entre os crimes, ou seja, eles não achavam que a mesma pessoa que matou a Sharon Tate matou os LaBianca. E aí, no dia 16 de agosto, o xerife invade a sede da família Manson, que ficava no deserto, num lugar meio que abandonado, e prendeu Charles e outros 25 membros dessa seita, dessa família, como suspeitos de roubar carros, porque eles realmente roubavam carros. Só que acabou que o mandado foi muito mal instruído e eles liberaram o grupo alguns dias depois, ou seja, eles não permaneceram presos. E aí, em um relatório no final de agosto, né, desse mesmo ano, quando praticamente nada mais fazia sentido, as pistas não levavam eles em lugar nenhum,
eles perceberam uma possível conexão entre as duas cenas de crime, porque as duas estavam escritos, né, Helter Skelter, que eles notaram que era a letra do álbum dos Beatles. E aí, com isso, o Manson e alguns membros da família tinham sido presos novamente, mas assim, passava bem longe de serem associados ao crime. Eles foram presos porque acreditavam que eles tinham vandalizado um parque nacional. Inclusive, a coisa só começou a fazer sentido, só começaram a associar o Manson com os crimes quando uma de suas discípulas, uma membro da sua família, a Susan Atticus, foi presa também, né, nessa de vandalizar o parque e contou para suas companheiras de cela que ela estava envolvida num famoso assassinato. Falou que Amanda de Manson, ela e outros membros da família, mataram a Sharon Tate e outro casal. Ou seja, a companheira de cela dela ouviu isso e foi e avisou um dos guardas. E aí sim, eles associaram mesmo ao crime, daí tudo fez sentido. E aí eles acabaram, né, sendo condenados pelos assassinatos da Sharon Tate, seus amigos, e do casal LaBianca. E assim, tem umas imagens muito incríveis no YouTube, onde o Manson tá super assim, tranquilo, sabe? Às vezes ele aparece rindo e assim, sabe, ele tá muito de boa. E ele sempre falava que ele era inocente, que ele não fazia nada. E as 3 garotas que participaram desses crimes, assim, eram totalmente malucas, porque tem fotos e vídeos delas, assim, andando juntas no corredores, rindo, sabe, cantando. Nossa, é como se elas não tivessem nada de sanidade mental, como se elas não... Nossa, sério, é incrível, vocês precisam ver essas imagens. Então parece que eles não estavam nem aí, sabe? Eles não tinham um sentimento nenhum de culpa, de remorso. Parece que eles amavam o palco que eles estavam recebendo, né? Por ter cometido tais crimes. E aí os membros foram condenados a pena de morte, né? Mas assim, por sorte deles, no ano seguinte a isso, o Estado aboliu a pena de morte. Então a pena deles se tornou a prisão perpétua. E aí o Manson, né, permaneceu preso, ele sempre recorria à liberdade, mas sempre foi adiada, sempre foi negada. E nisso tudo, olha, ele morreu em 2017, então pensa, teve muito, ele ficou preso desde 1960 até agora. Inclusive, nesse período, o Manson casou com uma mulher, inclusive, muito mais nova que ele. Ela ia na cadeia visitar ele e tudo mais. E ele acabou desistindo do casamento, porque ele falou que ela tinha planos de, quando ele morresse, expor o cadáver dele. Ele não queria, sabe? Ele queria ser, assim, o dono dele. Enfim, ele rejeitou a menina. E até hoje, a menina posta coisas no blog dela sobre a inocência do Manson, porque realmente ele nunca matou ninguém, mas ele sempre mandou matar. Acabou morrendo em 2017 de causas naturais mesmo. Se eu não me engano, ele estava com 83 anos. E aí os outros membros, alguns ainda estão presos. Uma saiu, conseguiu liberdade condicional. Outra morreu. E o outro tá preso até hoje. Mas assim, ele é pastor. Ou seja, sabe, uma reviravolta nesse caso. Uma coisa assim muito louca. E outros não foram presos, né? Porque eram muitos membros. Só que poucos cometeram esses crimes e foram presos. A gente não sabe como que estão os outros, se eles se arrependem de terem feito parte, né, dessa coisa louca que foi a seita do Manson. E assim, foi basicamente isso. Eu tentei resumir ao máximo esse áudio, né? Porque, nossa, tem tanto conteúdo sobre esse crime. Eu queria trazer cada detalhe por detalhe para vocês. Mas assim, eu passaria horas falando, porque é muita coisa que aconteceu. Mas eu tentei resumir ao máximo. Eu acho que vocês não vão ficar desinformados com esse pequeno resumo que eu fiz. E assim, sempre que eu trouxer esse tipo de vídeos, no final eu quero deixar um filme ou uma série de recomendação para vocês entenderem melhor tudo que eu falei antes. E aí o filme de hoje, né, que é sobre o Manson e a família, se chama Helter Skelter, o filme de 2004. E assim, eu assisti há um tempinho e eu gostei muito, porque eu achei que relata bastante a história do crime e tudo mais. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque depois de ver esse meu resumo e assistir o filme, vai fazer muito mais sentido pra vocês e vai ser de melhor entendimento. E assim, quem gostar, assiste, que vale a pena. E o vídeo foi esse. Me desculpem por estar narrando, mas como eu disse, eu passei por um problema, tanto de cenário quanto de barulho externo. Então, assim, era inviável eu fazer um vídeo conversado, igual eu sempre faço com vocês.
Mas, como eu disse antes, esse não é o modelo de vídeo. Eu não vou fazer vídeo assim narrado, porque eu não gosto de vídeo narrado. Eu gosto de conversar mesmo com vocês, como se eu estivesse assim, cara a cara. Eu consigo me expressar melhor. E quem já conhecia esse caso, deixa aqui nos comentários pra mim, pra eu ver. E quem gostou, dá um like, por favor. E é isso. Muito obrigada a quem assistiu e até o próximo vídeo. Tchau!